Olá, obrigado por estarem com a gente de novo. Nós estamos hoje com o Márcio Cardoso, que é sócio-diretor da Enzivest. Ele vai nos falar um pouco da visão de mercado dele e de algumas dicas de investimento para esse momento turbulento da economia e da política. Márcio, muito obrigado por estar com a gente. Explica um pouquinho para a gente como é que você está vendo esse momento para investimentos. Então, eu acho que, por ser um momento muito conturbado, o melhor lugar para você guardar o seu dinheiro é na taxa de juros, tá? Porque a taxa de juros aqui é muito alta, tá? E você tem vários instrumentos públicos ou privados, tá? Que você pode se proteger contra a inflação, atrelar uma taxa Selic, ao CDI, ou coisa que o valha, tá? Eu entendo que existem boas oportunidades no mercado de ações, por exemplo, tá? Mas eu acho que já houve uma correção razoável, tá? Eu acho que mesmo com um novo governo, você leva um tempo para que as empresas voltem a apresentar um resultado compatível, tá, com a valorização que você tem tido nos últimos meses, tá? Então eu não sou tão animado com bolsa. E eu acho assim, se eu tivesse que fazer alguma coisa hoje que fugisse do instrumento renda fixa, eu me voltaria para um produto novo que é o COI, né, que está permitindo você participar na valorização de determinados ativos, tá, protegendo o seu capital, ou, sendo mais objetivo, protegendo o principal do seu capital, entendeu? Ou seja, você não ganha taxa de juros, mas você não perde dinheiro, tá? Assim, a contrapartida é que, se houver uma valorização, você participa de um pedaço dessa valorização. Então, é uma maneira, talvez, de você buscar uma participação em outros ativos. Mas Antes de entrar um pouco nesses produtos, me fala um pouquinho mais dos juros. Como é que você está vendo a perspectiva de juros daqui até o fim do ano? Tem gente dizendo que no segundo semestre vai ter espaço para o Copom começar a baixar os juros, tem gente que já está um pouquinho mais cético. Como é que você está vendo essa possibilidade? Tem gente que está dizendo que ele corta os juros agora na reunião de agora, entendeu? Quer dizer, assim, eu acho que é muito difícil você precisar qual é o movimento que vai existir quando você está no meio de uma mudança radical. Você está saindo de um momento político, de um governo que teve um determinado comportamento, tá, para talvez um novo governo, porque talvez, a gente ainda não tem isso claro, né? Tem uma expectativa de que isso vai ocorrer, mas não está fechado. Agora, havendo a mudança, existe a possibilidade de uma redução da taxa de juros? Eu acho que existe. Não é uma redução forte, ela é, digamos, consistente. Você teria uma queda ao longo do tempo, tá? Mas você tem que... você ajudaria muito esse comportamento se outras medidas fossem tomadas para cortar as despesas do governo, você começasse novamente a melhorar a arrecadação do governo. Isso tudo acaba tendo uma influência final no comportamento da taxa de juros também. Agora, Márcio, olhando o mercado de uma forma geral, nos últimos anos a Bolsa andou de lado ou caiu bastante até, né? E a poupança começou a dar um rendimento muito abaixo da inflação com a elevação dos preços, né? Isso criou um ambiente um pouco de busca de rendimento e o Tesouro Direto apareceu como uma resposta para isso. Agora a gente está vendo a Bolsa subindo e talvez uma tendência de queda de juros. O que você acha que é mais importante para trazer o investidor pessoa física para a Bolsa? É um misto dos dois, ele aprender a sair da poupança e buscar um investimento em renda fixa, que é o Tesouro Direto, ou aquela emoção da Bolsa, que é uma coisa que chama mais atenção, mesmo porque as variações são mais elásticas a cada dia, né? Eu acho que uma pessoa pensar em entrar em Bolsa, ela tem que entender aquilo que ela está fazendo, tá? Ela tem toda a lógica, a mesma lógica que você aplica para a taxa de juros, você deve aplicar para o seu dinheiro na Bolsa. Bom, olha, eu tenho uma quantidade X de dinheiro, tá? Esse dinheiro eu posso aplicar por um período maior, só que o risco que eu tenho com esse dinheiro é muito maior, porque o mercado é muito volátil, tá? Eu acho que houve uma valorização muito mais pela
pela visão dos investidores, os especialistas de mercado, se eu disser assim, o dinheiro esperto que todo mundo fala, entendeu? Do que propriamente do movimento da pessoa física. Eu posso falar para você que dentro da nossa casa, tá, nós tivemos um crescimento no número de cadastros em bolsa e um crescimento do volume total na participação da nossa receita mensal com a receita de bolsa. Qual era o comportamento desse investidor? Era muito mais de tiros curtos. A bolsa caía, ele comprava, a bolsa caía de novo, ele comprava. Na hora que dava a primeira alta, ele ia lá e vendia. Então era um movimento muito mais de giro do que propriamente de investimento, entendeu? Se você olhar o comportamento hoje todo desse ano do investidor, você vai ver que quem comprou em bolsa foi o estrangeiro, a maior parte, e as empresas. A empresa comprou por quê? Bom, eu tenho caixa, eu acho que a minha taxa de retorno da minha empresa no médio prazo é melhor do que qualquer outra coisa, vou comprar ações em vez de deixar o dinheiro no CDI, entendeu? Quem vendeu? O institucional local, tá? E a pessoa física. Houve um crescimento da participação percentual da pessoa física do ano passado para esse ano. Nada absurdo, mas saiu de 13%, 14% para 17%, entre 17% e 19%, tá? Que tem uma certa expressão. Você disse que o perfil que te chamou a atenção é esse pessoal de tiro curto. Você acha que a filosofia de investimentos brasileiros em bolsa ainda é muito equivocada? É ganho imediato, em vez de apostar na valorização patrimonial, valorização do papel a longo prazo? Eu acho que, né, não é dizer que ele gosta de apostar. Eu não gosto da palavra apostar, entendeu? Eu tenho uma recordação muito ruim disso das pessoas que, quando elas levam para esse lado. Eu não acho que é isso, não é uma aposta. Mas eu acho que a bolsa não pode ser aquele lugar que você vai porque ela saiu de 43 mil pontos e foi para 56 mil pontos. Uau! Olha só, o amigo te conta que ele comprou aquela ação que subiu 120%, entendeu? Quantos amigos compraram ela? Tá? Quantos caras perderam dinheiro nessa brincadeira, entendeu? Assim, a história bonita, eu acho gozado assim, você senta numa mesa e vai conversar com os caras que fazem bolsa, você nunca encontra um cara que perdeu dinheiro. Todo mundo ganha dinheiro. Eu queria entender onde é que está o cara que perdeu dinheiro, entendeu? Eu não vejo isso acontecer, sabe? Não vejo isso acontecer. Então eu acho assim, é verdade, todo mundo perde dinheiro. Eu sou um exemplo, eu perdi dinheiro na bolsa. Tá? Eu trabalho nisso e perdi dinheiro na bolsa. Meu. Assim, não é uma coisa simples, entendeu? Então eu acho que essa pessoa que hoje ainda se mantém na bolsa, e mesmo os novos que começaram a migrar para a bolsa, eles têm ainda uma visão de curto prazo. Você pode encontrar um ou outro papel, eu vou comprar uma empresa que tem uma excelente governança, tem uma taxa de retorno nos dividendos muito boa, então eu vou comprar, porque no médio prazo isso vai ser um bom negócio. O que é médio prazo? São 5 anos? São 10 anos? Pode ser, porque no atual estágio da economia brasileira, uma recuperação não vai demorar 1, 2 anos, vai demorar 4, 5 anos para a gente voltar a falar num crescimento sustentável, entendeu? Que seja positivo para as empresas. Eu sei que você diz que evita da recomendação, mas pelo menos em termos de setores da Bolsa, tem alguma coisa que te chama atenção, alguma coisa que você diga, olha, nesse momento seria legal estar posicionado em tal setor na Bolsa? Então, como eu sou conservador em Bolsa, tá? Eu gosto de alguma coisa de consumo, eu gosto de banco, sabe? Eu acho que tem, obviamente não tem muitos bancos, mas eu acho que tem bons bancos para você estar posicionado, entendeu? Eu acho que, assim, eu não compraria nada ligado a governo, entendeu? Mesmo sabendo que numa mudança de cenário você pode ter uma valorização forte das ações ligadas de alguma maneira com o governo, entendeu? Mas eu não acho que vale a pena nesse momento, tá? Eu acho que você deve tentar entender o que tem ali no meio, que pode ser influenciado. Vamos ter uma recuperação da economia? Vamos. Então vamos ter uma recuperação do consumo? Vamos. Vamos olhar para esses setores, que talvez sejam setores mais interessantes no médio prazo, entendeu? Qual é o perfil do pessoal que está te procurando? A idade varia entre 25 e 45 anos, por aí, tá? A pessoa que gosta do meio eletrônico, a pessoa que quer tomar conta dos seus investimentos, entendeu? Eu acho que você tem
vários públicos. Você tem um público que tem a necessidade de ter uma assessoria. Acho que é um trabalho muito bem feito pelo mercado, entendeu? E você tem um outro público que prefere tomar conta dos seus negócios. Tá? Então, assim, tem uma quantidade grande de pessoas que se interessa cada vez mais por conhecer aquilo que ela está fazendo, sabendo o que ele quer. E uma coisa que a gente sempre diz é o seguinte: se eu me preocupo quando eu vou comprar uma casa, então eu vou lá, procuro, vejo no jornal, vou visitar, vou comprar um carro, tá? Faço tudo isso, ainda levo minha mulher para não levar bronca, o caramba, né? E se eu vou fazer uma viagem, eu me preocupo em fuçar, descrever, tentar entender o que é cada um daqueles países, para o dinheiro eu tenho que ter ainda um maior comprometimento, porque é esse dinheiro que vai me ajudar a chegar nisso. Tá? Então eu acho que tem uma quantidade grande de pessoas que tem esse interesse em conhecer. Houve alguma mudança de perfil perceptível desde a crise para cá, ou é o mesmo público? Eu digo Não. Crise assim, desde do aprofundamento da crise brasileira aqui, 2014, 2015. Não, houve um crescimento forte que você vê na migração das pessoas da poupança, né, para títulos públicos de uma maneira geral. Você pega o número do mês passado que saiu ontem, você vê isso claramente. Né? Você pega a maior parte das pessoas estão num range de investimento que fica entre, se não me engano, R$100 e R$5.000. Né? É 60 e poucos %, uma coisa assim. Então, você vê que tem sim uma mudança, porque as pessoas estão compreendendo que elas podem remunerar melhor o seu capital. O cara entende que ele pode não estar num fundo que vai render para ele no final 70%, 60% do CDI, entendeu? Que ele não vai estar numa caderneta de poupança que não vai render nada em comparação com um título público ou privado. E você hoje consegue fazer uma operação de R$5.000 no título privado que te rende 115, 120 do CDI, dependendo do prazo da operação. Você compra um título atrelado a IPCA, um título público, para 2020 que paga inflação mais 6 e alguma coisa. Você pega um privado, paga para 3 anos, está pagando inflação, IPCA mais 7. Quer dizer, você tem boas opções e elas estão chegando ao público. Aí a gente entra um pouco naquela diferença. Você, no começo da conversa, falou das operações estruturadas, né? Isso é uma coisa que está ganhando interesse do público em geral? Como é que você está vendo isso? Tá. Nós começamos a oferecer esse produto no começo desse mês, tá? Foi bem interessante. Nós já fizemos 4 operações, estamos fazendo mais 2 essa semana, tá? Você pode dar um exemplo de uma operação para ficar um pouco mais claro como funciona? Você pode fazer uma operação que se chama capital garantido, né? Então você diz o seguinte: eu vou comprar um ativo que vai me acompanhar a valorização, tá, do índice Bovespa. Então, digamos o seguinte: eu pego R$100 e aplico num determinado dia. Eu travo lá o preço do índice. Se o índice subir para um determinado patamar, eu participo de um pedaço desse ganho. Ou seja, eu vou ter uma remuneração que talvez não seja total. Digamos que eu fecho a operação com 19% de rentabilidade em um ano e a bolsa subiu 25%. Você vai ter 19%, você não vai ter 25%, mas você vai ter participado desses 19%. Contrapartida a bolsa caiu 10%, os seus R$100 estão garantidos. O que você perde? Você perde os juros sobre o seu principal. Agora, é muito mais negócio você estar num produto desse que garante que você vai continuar a ter o principal, do que você comprar uma ação de Petrobras a 9, a ação de Petrobras ir para 5, e na hora que você dizer assim, perdi dinheiro, não vou mais conseguir. E aí é um pacotinho, né? É um pacotinho. Não precisa fazer a operação mesmo, compra, vende. Não, você não faz nada, você compra uma nota, é uma nota estruturada que pode ter de 6 meses a 1 ano, entendeu? A gente, quando pensa em renda fixa, tem o fetiche dos títulos públicos, né? Mas eu estava conversando com um gestor uma vez e ele estava falando, olha, o pessoal não para muito para pensar em título de empresa privada, mas tem oportunidades muito boas, né? Inclusive no exterior, né? O que você diria em termos de títulos privados? Assim, como é que você está vendo esse mercado?
Então, assim, eu acho que tem um produto que ainda também não ganhou transparência, não ganhou fôlego, até porque muitas das operações acabam ficando guardadas dentro dos bancos ou dos fundos, de uma maneira que são as debêntures, né? Então, debêntures privadas, você tem coisas boas, mas é difícil de chegar ao público, tá? De uma maneira geral. Você tem essa operação, você tem outra coisa que tem uma relevância que é bom, que são os CRIs e os CRAs, né? Esses certificados, né? De o CRI, o Certificado de Recebível Imobiliário, e o CRA, o do agronegócio, né? Infelizmente, ele tem uma classificação que só é permitido para o investidor qualificado, e ele tem o outro lado também, que ele não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Eu acho que nesse primeiro momento, tá? As pessoas ainda estão muito preocupadas com a garantia. Tá? Então, quando eu compro um título público, eu tenho a garantia do governo. Quando eu compro um título privado, eu tenho os 250 mil do Fundo Garantidor de Crédito. Mas a tendência é que nem uma pizza. Então, pensa numa pizza, estava todo mundo lá em caderneta de poupança, tinha um pouquinho em título público, um pouquinho em título privado. Isso está mudando. Tá? E a tendência é que você vai empurrando esses investidores para outros ativos, tá? Com uma melhora de mercado, com uma melhora do cenário macroeconômico e tudo mais, as pessoas vão começar a enxergar que tem valor, entendeu? O que tem que acontecer é que os emissores, tudo mais, têm que entender que o varejo é muito bom, porque a gente tem um pouco de... uma ideia, quando se fala, muita gente fala que está emitindo e vai dar para o varejo, não dá para o varejo. Ela dá para o private do cara aqui, dá para o private do banco ali, entendeu? E se o cara, um varejo que pediu uma quantidade X de reais na operação, o que sobra para ele é uma operaçãozinha desse tamaninho, entendeu? Então, assim, eu acho que as pessoas têm que começar a acordar, essas grandes instituições, que varejo tem uma tremenda de uma relevância, entendeu? E que eles têm que ser bem tratados, sabe? Porque eles têm muito dinheiro, tá? Esse dinheiro pode ajudar muito a economia.